Nesse episódio, eu vou te apresentar as últimas duas operações da série Gerenciando o Capital na Prática. Exatamente, conseguimos concluir nossa meta em 10 dias de operações de 500 para 5 mil reais. Então já pode ir com o like para fortalecer e também se inscrever nesse canal caso você não seja inscrito. Bora lá, sem mais enrolações, vamos aprender essas operações aqui na prática. Bora lá. A nossa primeira operação foi baseada em uma região de suporte com a confluência de um canal expansivo que se expande nos fundos. Segue o passo a passo. Primeiramente, o mercado apresentou um fundo e começou a lateralizar acima daquele fundo deixado antes daquela estrutura. Após isso, o mercado apresenta um fundo duplo, testando aquela região extrema e impulsiona para alta. Ou seja, após o mercado apresentar esse fundo extremo, ele começou a fazer um movimento lateralizado. Marcaremos a região de suporte e de resistência desse movimento. Após isso, o mercado configurou o movimento de baixa, indo em busca de testar o suporte extremo e acabou segurando duas vezes. Então, uma região bem interessante. Após isso, configurou aqui o fundo duplo e impulsionou para alta. Então, de acordo com essa estrutura, fica bem interessante você buscar pontos de compra, levando em consideração aquela região de suporte ou até mesmo a estrutura de alta que o mercado tende a formar. E após isso, o mercado começa a configurar uma expansão que se expande nos fundos, apresentando o primeiro topo, um fundo, um topo nivelado ao primeiro e realiza uma onda de impulso rompendo o fundo anterior, apresentando um fundo descendente. Quando o mercado começar a subir, romper aquele último fundo, você vai marcar sua região de resistência desse topo ao segundo e vai marcar uma LTB ligando o primeiro fundo ao segundo fundo, configurando uma região de suporte. Esse aqui é o canal expansivo que se expande nos fundos, ou seja, topos nivelados e quando apresenta fundos descendentes. O mercado vai buscar o terceiro toque, vai impulsionar para baixo novamente em busca de realizar o terceiro toque daquela LTB servindo como suporte. E esse é o nosso ponto de entrada. Mercado atingindo aquela região de suporte muito interessante. Com o suporte do canal expansivo, podemos comprar visando a alta do preço, exatamente nesse ponto. Então perceba que nesse caso nós temos essa região de suporte que apresentou o primeiro toque, segundo e o terceiro. Logo após isso, engatou uma forte alta indicando que há muita força compradora naquela região. Sempre defina aqui também o ponto extremo daquela região de suporte, né? Porque não é uma linha, é uma região. Você sinalizando o pavio, você consegue buscar as melhores taxas possíveis. Tranquilo? Após isso, o mercado começa a configurar um canal expansivo na visão macro e vamos utilizar ele para complementar a nossa operação, fazendo da seguinte maneira. O mercado apresentou topos nivelados, marca a região de resistência e fundos descendentes. Ligaremos do primeiro fundo ao segundo fundo. Quando o mercado impulsionar e atingir essa região, executaremos uma compra visando a alta do preço. Até porque está no terceiro toque daquele canal expansivo, com o quarto toque daquela região de suporte que nós vamos priorizar a região extrema do pavio, para buscar as melhores taxas possíveis, apresentando um gatilho de entrada será muito benéfico para a operação também. E o nosso gatilho de entrada foram os candles decrescentes. O mercado veio se aproximando da nossa região, diminuindo o tamanho dos candles, sinalizando fraqueza dos vendedores, indicando que será uma operação de compra válida. Atingindo o ponto extremo, executaremos a nossa operação de compra visando a alta do preço. A primeira operação está finalizando, entramos com 5 taxas de R$ 62, favorecendo uma entrada vitoriosa com essa confluência simples de canal expansivo com região de suporte. E a minha segunda operação que eu realizei com Soros foi baseada na visão micro. Primeiramente, o mercado realizou uma impulsão de alta apresentando um topo, um fundo, e logo após isso começa a configurar um canal expansivo. E qual que é o gatilho que nós utilizamos para identificar se o mercado vai configurar um canal paralelo ou então um canal expansivo? Até porque os movimentos podem ser similares, porém tem uma pequena diferença. Pega essa dica aqui. Quando o mercado apresentar para você uma impulsão de alta, começar a corrigir, fazendo esse movimento, naturalmente você marcaria a sua região de resistência do primeiro topo ao segundo topo e clonar no primeiro fundo configurando o canal corretivo. Dessa maneira, correto? Os movimentos tendem a ser iguais, ou seja, vai fazer aqui um movimento reto, vai começar a corrigir e vai fazer um movimento reto novamente para que ele possa impulsionar depois. Só que nesse caso, causou uma divergência em relação a esse movimento. Pega a visão. O canal paralelo tende a fazer aqui um movimento reto e replicar no próximo, beleza? Fez o movimento aqui de 3, vai replicar o movimento em 3. Se ele fez aqui um movimento reto, depois fez aqui um movimento em 3, ele pode desconfigurar esse padrão, beleza? Então é uma dicasinha bem interessante para você. Então ele vai fazer movimento idêntico. Reto, reto. Movimento em 3, movimento em 3. Beleza? Aqui nesse caso, se ele causar uma divergência, pode ser que ele configure um outro padrão. Então aqui ele fez um movimento reto, depois ele fez aqui um movimento em 3, indicando que poderá romper a região de suporte caso você marque uma região clonada. Ou seja, você puxar aqui do primeiro topo ao segundo topo
e clonar no primeiro fundo, especulando o canal corretivo, ele tende a ser rompido, porque nesse caso o mercado configurou uma impulsão de baixa, na relação micro aqui no caso, corrigiu, depois impulsionou. Então quando o mercado configurou 3 ondas na segunda perna, causando um movimento divergente ao primeiro, pode sinalizar para você que não vai configurar o canal paralelo e sim o canal expansivo. O que você faz? Espera essa onda ser concluída para que dessa maneira você possa marcar corretamente. Por exemplo, dessa maneira. Tranquilo? Após isso, o mercado vai buscar aquela região de resistência. E depois do suporte aí você pode comprar ou vender, caso você queira fazer a relação micro. Beleza? Então é dessa maneira que a gente especula que o mercado vai configurar o canal expansivo ou então o canal paralelo. Estou revisando aqui. Fez uma perna, vai replicar essa perna. Fez aqui 3 ondas na primeira pernada, vai configurar 3 ondas na segunda pernada também, sendo um movimento convergente ao anterior. Nesse caso, se ele fizer aqui a primeira perna com apenas uma onda, reto e direto, ele vai configurar aqui 3 pernas, sendo um movimento divergente ao anterior. Aí dessa maneira você evita fazer uma clonada, você evita operações perdedoras. Perceba que nesse caso o mercado configurou a onda de impulsão, deixou aquele topinho, um fundo e começou a configurar esse canal corretivo. Perna direta, subiu e configurou 3 ondas na segunda pernada. Beleza, causou uma divergência, então ele não vai configurar aquele canalzinho paralelo. Então marcaremos aqui a região de resistência. E aqui o mercado facilitou a nossa vida, né? Ele deixou o estopinho para você confluenciar com o segundo. Olha que interessante, puxa aqui, bateu lá na confluência e já era. O mercado aí se poderia especular esse movimento. Jogando aqui uma Fibonacci, por exemplo, desse fundo até esse topo, ó. E pode ser que tenha uma 38.2. Ó, olha que perfeito. Na 38.2, especulando esse movimento do canal expansivo, do primeiro topo a esse primeiro fundo, bateu aqui, você poderia comprar. Porém, não foi onde eu comprei, porque eu visei a relação micro. Tá? Então, quando o mercado configurou pra gente aqui, ó, a primeira pernada, a segunda e configurar a terceira, eu posso fazer um canalzinho atuante, ligando aqui o primeiro fundo ao segundo fundo, clonar aqui no primeiro topo, jogar uma Fibonacci na relação micro desse topinho até esse fundo, e aqui vai ter uma 61.8 na confluência da resistência do canal expansivo com a confluência da resistência desse canal paralelo, juntamente com a 61.8. Esse daqui é o nosso ponto de venda exato. E olha como essa dica que eu passei para vocês é tão válida, porque aqui ele configurou o canal paralelo, né? Ele fez aqui a primeira perna simples, corrigiu e fez a perna simples novamente. Ele replicou o movimento anterior. Já era, fez isso, mete a venda que vai ser uma operação bem interessante. E a segunda operação com a mão de Soros está sendo finalizada. Uma operação bem interessante, entrando com R$ 577, favorecendo uma entrada vitoriosa e concluindo a meta da alavancagem de 500 para R$ 5.000 em 10 dias de operações. Então no episódio 9 te apresentei as últimas 2 operações dessa série e concluímos a meta de 500 para R$ 5.000 em 10 dias. Apresentei tudo lá no Instagram também, caso você não me siga, é Carvalho Projeção, o link está aqui na descrição, beleza? Me segue lá que eu posto conteúdo todos os dias. E detalhe, no episódio 10 eu vou te apresentar toda a base teórica desse gerenciamento, como que você deve utilizar todo o passo a passo, toda a estrutura bem bonitinho, para que você possa compreender com a maior facilidade possível, tranquilo? Então, já apoie com o like para fortalecer e também se inscreva nesse canal caso você não seja inscrito e acompanhe essa série desde o início, porque eu tenho certeza que será muito bom para o seu aprendizado. Forte abraço, te espero no próximo episódio, valeu!